Olá, meus queridos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Final de semana foi um final de semana diferente. Pude voltar a fazer um pouco de atendimento. Foram 8 cirurgias espirituais. Foi treinamento de manhã, à tarde. Ai, que bênção divina, graças a Deus. Deu tudo certo. Tinha criado uma certa expectativa. Tinha criado uma certa situação de que será que eu vou conseguir passar o básico para as pessoas, como funciona, será que eu vou conseguir? Porque às vezes a pessoa fica meio com um pouco de receio, de fazer um pouco aqui, um pouco lá, né? E dentro do contexto fluiu super bem. Porque o pessoal estava realmente aberto, realmente disposto a entender e a sentir a situação. E conforme vai acontecendo, vai passando, vai surtindo, a gente vai percebendo que funcionou. Então vamos lá. Nesse sabadão nós estivemos lá em Jaguariúna, no espaço de atendimento de um amigo, e ali nós fizemos um treinamento de hipnose e magnetismo. Muito bem. Então começamos no período da manhã com um pouco de teoria, né? Para que tivesse um pouco de base, para as pessoas entenderem um pouco, né? E criando uma expectativa, também precisa de uma expectativa. Depois à tarde, moços, entramos na prática e fomos na prática até chegar o horário de começar os atendimentos, e ali foi. O negócio foi tão bacana, tão bacana, tão bacana, que ninguém quis sair para almoçar, para vocês terem ideia. Todo mundo falou, não, que almoçar que nada. Vamos comer pão aqui, vamos comer bolo, comer qualquer coisa que tiver, mas que almoçar nada, larga a mão desse negócio de almoçar. Vamos curtir o trem aí. E assim foi, e assim caminhou, e assim todo mundo teve um dia de muita experiência, que eu acredito que foi mágico para muita gente. Exercícios para ver como é que está o magnetismo da mão, exercícios para as pessoas entenderem como é que funciona e como é que é simples a questão de controle de um ser humano, que às vezes as pessoas acham que é bem complexo e não é tão complexo assim. São coisas muito sutis, muito singulares. Então, a gente foi fazendo daqui, fazendo de lá, e olha, eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo. Parece que todo mundo saiu de lá muito satisfeito. Assim espero e assim acredito, pelo menos foi o feedback de todo mundo. Aí as pessoas começam a me perguntar, mas professor, o senhor vai fazer mais cursos? O senhor vai abrir mais? Olha, veja bem, vocês não vão ver eu abrir um curso desse online, por exemplo, primeiro que não dá para fazer online. Dá para enganar as pessoas online, mas não dá para fazer de fato um treinamento online. Porque você precisa da prática, certo? Então você tem que ser presencial. Agora, se eu quiser enganar os outros só colocando um monte de teoria, eu copio e colo lá, a pessoa vai comprar uma coisa que pesquisaria no Google, por exemplo. Aí não dá, né? Aí já é uma enganação sem tamanho, né? Aí não pode, né? Então teria que ser presencial. E outra, as pessoas para fazerem isso, elas precisam estar envolvidas com espiritualidade. Mas não com a espiritualidade financeira, aquela que vou cobrar, vou viver disso daí, transformar isso em receita. Não. Se for assim, eu não quero, não vou de jeito nenhum treinar uma pessoa. Para circo, para ficar mostrando, para ficar fazendo coisas, enganando os outros, falar, é o Espírito Santo, aqui está aqui recebendo o poder, é o Espírito Santo. Jamais. Tanto é que nos meus atendimentos eu sempre falei, isso aqui é técnica de Charcot, técnica de mesmerismo, técnica não sei o quê. Eu até nos meus atendimentos para ser espiritual, professor, até lá no espiritual, eu sempre deixei e sempre falei de forma muito clara o que é e por que é e como que funciona. E funciona mesmo, certo? Então eu mesclo ciência, que já foi descoberta por Mesmer e alguns personagens antigos que mexiam com magnetismo humano, e aí a gente joga com a espiritualidade porque ela potencializa
os tratamentos, as curas e tudo mais. Então eu vou juntando peças para que melhore cada vez mais os meus atendimentos. Então, se amanhã ou depois for abrir mais um mais um treinamento, eu vou ter que saber se a pessoa, no mínimo, me segue por um bom ano. Anos. Ano é muito pouco. Me conheceria muito pouco. Teria que ser anos, né? Pessoas que teriam que ter muita base, muita dedicação e comprometimento em não usar para o mal de jeito nenhum. Pois são ferramentas muito poderosas que podem fazer pessoas correrem sérios riscos. Então, como eu estou tratando e focando para o lado espiritual, aquela parte do circo eu vou deixando um pouco de lado e vou ensinando mais sobre a questão dos magnetismos, das forças de fato para pessoas fazerem tratamentos e tudo mais, certo? Então foi assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei feliz mesmo. Eu estava criando uma expectativa que eu estava assim, pô, eu não sou igual o cara que me ensinou, mas também não deixo nada para trás de perto de um monte de porcaria que eu vejo aí dando aula por aí. Ah, eu vejo um monte de gente porcaria dando aula por aí. Tanto é que os porcaria que tá por aí, ele faz só em quem ele viu que tem indução. Eu fiz com 100% dos alunos. Então 100% dos alunos tiveram experiência de fato de como que é e como funciona o poder do magnetismo. Certo? Agora, quando vai ser, o que vai ser, só Deus sabe. Outra coisa interessante que aconteceu. Fofoquinha. Vocês lembram que eu falei que havia uma pessoa que ver o apartamento? Olha, veio aqui ver o apartamento. E a minha esposa, assim que eu cheguei aqui, ela falou assim, monte as malas, porque nós vendemos apartamento. Ainda não fechou. Semana que vem eles vão trazer o sogro, a sogra, sei lá como é, quem que é o pai de quem que vai vir, para ver. E aí para eles decidirem. É um casal, jovem, que não sei como é que vai ser, como é que não vai ser. Parece que hoje eles estão pagando aluguel. Então tem uma situação como tal. Então vamos ver como é que vai ser, como é que vai se enquadrar tudo isso, né? E como é que vai ser o desenrolar de todas as coisas. Então eu estou numa expectativa muito grande do desenrolar disso tudo. E se por acaso acontecer de fato a venda do apartamento, o que vai acontecer? Eu provavelmente vou ficar um pouco defasado com questões de vídeos para vocês. Então eu vou poder atrasar vídeos para vocês, porque eu vou ter que migrar a internet de um ponto para outro. Eu vou ter que fazer algumas coisas, então vai poder picar. Então, olha, no processo eu acredito que vai levar mais ou menos um mês, que vai ficar meio desregulado tudo esse negócio de internet e tudo mais, deu publicando coisa para você. Eu vou fazer de tudo para fazer com que flua o máximo possível. Da melhor forma possível, eu vou fazer de tudo. Mas se por acaso não conseguir, ou tiver algum tipo de problema, ou algum tipo de situação, eu aviso vocês. Porque se eu for lá para casa da minha sogra, até eu mandar a internet lá, instalar lá, fazer lá, resolver lá, corrigir lá os problemas e as situações, eu teria que ter um tempo de migração. Então, e meu filho estudando aqui e ela morando lá longe, o que eu teria que fazer? O que eu iria tentar fazer? Eu iria sair para vir levar o meu menino na escola aqui. Como aqui já é perto da minha mãe, já ficaria na minha mãe, que tem uma internet alta, forte, faria todo o meu trabalho até dar o horário até dar mais ou menos o horário do meu menino sair da escola, aí eu recolho minhas coisas, pegava ele, ia para casa e terminava minhas coisas lá na minha sogra, até a coisa regular tudo lá e eu conseguir fazer alguma coisa para cá, certo? Só que eu não tenho como dar certeza. Aulas à noite eu não tenho como dar sem ter uma internet rápida, né, ao vivo, né?
Então pode ter algumas situações aí. Vamos ver como é que vai ser. Mas, professor, depois que o senhor vender, o senhor não vai para Birigui? O senhor falou lá que queria ir? Sim. Só que antes de mudar, eu tenho que ir lá, ficar lá uns 3, 4 dias para ver um imóvel daqui, outro de lá, ver uma situação daqui, outra de lá. Eu tenho que ir conhecer o contexto, ir e ficar dentro de um contexto, entender como é que está funcionando, como é que não está, para que eu possa tomar decisão e falar assim, olha, quero comprar realmente o imóvel aqui, quero fazer X, Y, Z. Combinado? Estamos de acordo? Tá bom? Então as coisas parecem rápidas, mas não são tão rápidas. E quando tem mudanças assim, dá um frio na barriga gigantesco. É óbvio que é uma mudança gigantesca. Eu, no fundo do coração, não queria fazer nada disso. Eu queria comprar um lugar novo lá, tudo lindo, maravilhoso, para só depois vender aqui com tranquilidade e tudo mais. Mas vamos fazer o que o planeta e o universo manda fazer. Apesar de conta que esse aqui é o meu único e primeiro imóvel que eu comprei na minha vida. Eu tive uma chacrinha, um terreno que eu comprei. Mas esse já foi faz tempo que estava apertado e tive que vender. Então essas são as cenas do próximo capítulo. Combinado? Estamos entendidos? Muito bem. Vamos pro dólar. O dólar lá fora no câmbio tchaco, tudo igualzinho, não mexeu nada, mas ainda está com a disparidade do mínimo ao máximo. Isso, na verdade, subiu um pouquinho, era 5,40 e 5,70, agora é 5,50 e 5,70. Ou seja, o meio disso é 5,60. Eu acho alto, mas vamos caminhando. E o dólar fechou na sexta-feira em 5,63, com leve alta de 0,17, praticamente estável, mas num valor bem alto, e já no final de semana deu uma quedinha de R$ 5,61. Isso porque o Banco Central interviu no mercado. A Bolsa da Alemanha não está conseguindo estourar os 19 mil pontos, a grande bolha, o recorde dos recordes, não está conseguindo bater lá para cima. Está caindo 0,18, uma oscilação padrão para uma bolsa europeia. A do Brasil ficou no 0 a 0 na sexta-feira e fechou em 136.004, ou seja, 136 mil redondo praticamente, com algumas ações que subiram tanto, outras que abaixou, está bem mesclado. Então dá para perceber que foi assim uma coisa natural a situação das bolsas aqui, beleza? Então, de bolsas de valores, na sexta-feira, parece que segurou aquela situação de indicação do Banco Central ou alguma coisa do gênero, ok? Muito bem. Aí, essa semana parece que só vai ter coisas de política porca e de politicagem. É coisa de decisão jurídica, só baderna, moço. Só zoeira. E tá difícil, hein? O Brasil tá difícil, hein, moço? Tá difícil, a coisa não tá bonita, não. Vamos lá, Jornal da Infomoney. Começando pelos impostos do governo que ama colocar impostos, né? O Bolsonaro tinha um lado muito bom. O Bolsonaro podia ser o maior dinossauro que existe. Mas, meus queridos, a intenção dele de baixar impostos era algo surpreendente. Aí chega a esquerda, aumenta imposto, sempre falando, não, porque nós temos que pegar dos mais ricos. E está aumentando, e só está afundando. Empresa falindo, eu não sei para onde vai, mas vamos ver como é que vai ser. Jornal da Infomoney. Indústria abre aspas, terminantemente contra, fecha aspas, novo aumento de impostos proposto pelo governo. O governo enviou ao Congresso projeto de lei que amplia a alíquota de contribuição social e do imposto de renda retido na fonte sobre juros sobre capital próprio. A Confederação Nacional da Indústria informou em nota que as associações setoriais da indústria decidiram se posicionar terminantemente contra. Professor, mas é só rico que tem? Pois é. Eu vou explicar uma coisa que a esquerda não explica para vocês e o jornal também não fala para vocês. É assim. Se você cobrar muito imposto de gente rica, no caso de investidor, porque para ela receber esse juro sobre capital próprio, essa pessoa tem que emprestar esse dinheiro
para a empresa. Então vamos lá. Se você não tiver pessoas para emprestar dinheiro para as empresas que estão precisando de dinheiro, porque essas que vão receber juros sobre capital próprio, essas pessoas vão falar assim: eu não quero mais emprestar para as empresas. Tira o meu dinheiro das empresas e eu vou investir em outras coisas. Em vez de investir em juros sobre capital próprio, eu vou adquirir uma outra empresa que seja na Europa, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Ele vai mudar o investimento dele. Ele não vai colocar mais o dinheiro na empresa. E se ele não coloca mais o dinheiro na empresa, a empresa pode quebrar, entrar em falência, porque ela vai ficar sem capital de giro. A empresa pode passar dificuldades muito grandes. Por quê? Porque ela vai ter que chegar nos bancos e falar assim: pela misericórdia, me empresta dinheiro que eu preciso de dinheiro emprestado. E aí, ela vai ter que pegar dinheiro emprestado, em vez de juros sobre capital próprio, vai ter que pagar juros gigantescos a nível nacional. E isso é um grande problema. Por quê? Porque se as pessoas estão pegando dinheiro emprestado com pessoas para pagar juros sobre capital próprio, significa que o juros sobre capital próprio está mais barato do que os juros do banco. Eu colocando os impostos assim, a pessoa não vai querer, e se quiser vai colocar um valor alto, aí a pessoa fala assim: não, agora eu não vou emprestar para você, e a empresa vai falar assim: e eu vou ter que pegar no banco. Tá valendo a pena do banco, eu vou pegar do banco, porque tanto que subiu. E esses custos de juros vai ser repassado para os preços dos produtos. Então, essa coisa, não, nós temos que cobrar imposto dos ricos. Filho, enfia uma coisa na cabeça de vocês. Rico sempre, 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 sempre vai repassar os custos para os pobres. Sempre. Então ele vai colocar embutido nos preços das coisas e vai o pobre que vai ter que pagar aquela subida de imposto. Não se enganem. Então não adianta você pegar e imaginar que está arrancando dinheiro do rico, porque você não está arrancando dinheiro do rico. A única forma de você tirar o dinheiro do rico, só do rico, chama-se imposto de renda, não da pessoa jurídica, da pessoa física. É a única forma. Fora disso, é aumentar custos para gerar uma situação ruim. Então, meus queridos, eu não entro nessa conversa e parece que a indústria agora está toda revoltada. Ela estava feliz com o arcabouço, agora está toda revoltadinha. Ué, viva o arcabouço. Eu não sei até quando que vai esse namoro aqui no Brasil. O que eu sei é que a coisa está séria e a coisa está piorando cada vez mais. E presta atenção. Para piorar o que já está ruim, olha só. Jornal da Infomoney. Bill Ackman, 2 pontos. Suspensão do X pode tornar o Brasil abre aspas, mercado impossível, ele não está falando difícil, impossível de investir. Fecha aspas. Como assim impossível? Ué, um perigo jurídico desse, quem que vai querer vir para o Brasil? Você está louco? Você vai trazer seu dinheiro lá de fora, dos Estados Unidos, da Europa, para aqui para o Brasil? Você vai colocar em risco o seu dinheiro? De uma decisão, de um dia para o outro, pode chegar um juiz e acabar com a sua empresa, destruir com a sua empresa? Como é que é isso daí? Pois é. A declaração do empresário, considerado ativista e polêmico, foi compartilhada na sua própria conta da rede social de Elon Musk. O fundador de Pershing Square Capital afirmou que a suspensão do X no Brasil e o bloqueio das contas da Starlink vai espantar capitais do Brasil, do país. A declaração do empresário considerado ativista e polêmico foi compartilhada na sua própria conta da rede social de Elon Musk. A suspensão ilegal do X e o congelamento das contas do Starlink no Brasil coloca o país no rápido caminho de se tornar um mercado impossível de investir.
A China fez atos similares que levaram à fuga de capitais e o colapso de suas avaliações. Sabe a avaliação? Sabe o que é? Aquelas notas, aqueles ratings de notas de investimento. Sabe o que acontece? O grau de investimento cai. O país se torna totalmente inviável. Aí você é obrigado, você que tem empresas, coisas, você é obrigado a sair o investimento daqui. Porque essas pessoas, para investir, elas têm notas, são obrigadas a colocar por notas se entra ou não entra no país. Ou seja, nós podemos quebrar no Brasil assim de forma monstruosa e rapidamente. Ele falou que vai baixar a nota do Brasil, e vai mesmo. O mesmo vai acontecer com o Brasil, a não ser que o país recue rapidamente desses atos ilegais. Escreveu o investidor. Xiii. O post está circulando entre grupos no Brasil, apesar da suspensão da rede. No X ele tem 1,4 milhão de seguidores. O empresário administra 18 bilhões de dólares em recursos de sua gestora, em sua gestão. Segundo a revista Forbes, sua fortuna totaliza 4,2 bilhões de dólares em 2023. Quem é Bill Ackman, apoiador de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos deste ano? O Elon Musk também apoia Donald Trump. O Brasil vai ter que rezar com os dois pés e pedindo pela misericórdia para o Trump não ganhar. Porque se o Trump ganhar, vai ter suspensão contra o Brasil. Escuta o que eu estou falando. Suspensão contra o Brasil, moço, é o colapso do colapso. E aí nós vamos entrar num grande problema. Mas um grande problema mesmo. Mas o cara apoia o Trump é inimigo, tá fazendo isso politicamente. Meu querido, ele não tá fazendo politicamente, ele tá falando a realidade. O pessoal da direita é quem gosta de dinheiro, quem mexe com o dinheiro. O pessoal da esquerda manipula o dinheiro. É diferente a coisa. Eu só observo. Vamos ver para onde vai isso daí. Ai, que Deus abençoe. Folha de São Paulo. X é bloqueado no Brasil e Musk reage. Bairros de São Paulo e Guarulhos sofrem apagão e outras notícias do dia. Notícias do dia. Bairros de São Paulo, apagão de energia elétrica. Guarulhos sofreu apagão. Rapaz do céu. Então o Brasil está entrando num colapso mesmo. Parece que está tudo acontecendo de uma vez. Eu não sei para onde vai, não. Ou o que vai acontecer, mas que a coisa tá feia, tá feia. É gente tacando incêndio de forma criminosa. É apagão acontecendo em São Paulo. É um monte de coiseira que tá acontecendo. E tem gente que defende essa porcaria. Quem? Vamos lá. Jornal da Infomoney. Alckmin defende Moraes e diz que ninguém está acima da lei sobre o bloqueio do X. Realmente, ninguém está em cima da lei. Mas da lei constitucional. A lei inconstitucional, como é que você vai ficar cumprindo essas coisas? O vice-presidente do Lula afirmou que, no regime democrático, as regras são para todos e que não tem nada de liberdade ou não. Não entendi. É simplesmente cumprir a regra. Regra? Então vou instituir a regra de matar todos os prisioneiros com mais de 10 anos de detenção. Cria uma regra, tem que cumprir a lei. Realmente, tem que cumprir. Mas não é porque é uma lei que tem que cumprir que eu vou achar que é boa ou que está errado. Porque uma lei como essa que eu acabei de falar, você pode achar lá pro meio do Talibã, lá para aqueles lugares lá do Oriente, onde tem leis rigíssimas. Para eles é normal, é natural, é tudo lindo. Mas para o planeta olhando, é totalmente absurdo.
É mais ou menos isso que eu estou fazendo. Claro que eu estou fazendo uma metáfora, tá? Língua portuguesa, tá? Se você não entende língua portuguesa, tem que entender. Então, não é uma verdade absoluta. É só uma relação pegando uma formiguinha, transformando no hipopótamo para a pessoa ter uma comparação, para ter um entendimento. Então é óbvio que uma pessoa que está nos Estados Unidos, quando vê uma lei dessa, ela fala assim: isso é o absurdo do absurdo, porque isso aqui não tem nada de liberdade. Ah, mas é uma lei, o Brasil instituiu a lei, então pode. Pode? Uma lei toda louca? Não sei não, hein? Vocês estão falando que pode? No meu conceito, não. Mas, então Geraldo Alckmin tá achando lindo, maravilhoso. Mas não é só isso. Jornal da CNN. Dino acompanha, o Dino, nomeado agora, acompanha Moraes em decisão sobre suspensão do X. O julgamento na primeira turma terá votos de mais 3 ministros. Restam ainda os votos do ministro Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. O julgamento no colegiado de 5 ministros duram 24 horas. Ai, meu Deus do céu. Ou seja, não vai ser uma decisão monocrática, vai ser uma decisão coletiva. Aí, então, agora eles estão amparados pela lei. Eu volto a repetir. Mesmo sendo lei, mesmo estando na lei, a forma que está se fazendo com uma visão americana é de supressão, de suprir a liberdade. Por quê? Porque a empresa deveria ter, no mínimo, antes de bloquear qualquer coisa, antes de penalizar qualquer coisa, deveria ter pego processos, um monte de coisas, julgar, terminar o julgamento para depois tomar alguns tipos de medidas. Ah, não, mas tem uma ordem judicial que simplesmente mandou tirar do ar o perfil XYZ. Ok. Só que como que eu vou tirar perfil XYZ se está fora das regras da empresa? Eu vou tirar baseado no quê? Ah, numa decisão de um juiz? Mas a defesa deles ainda não terminou no processo julgado de coisa, entendeu? Então, tipo assim, como que eu vou tomar uma decisão para tirar o perfil de alguém, sendo que esse alguém ainda está se defendendo? Seria mais ou menos assim. Eu vou prender o Lula porque tem um processo contra ele. Vou prender o Bolsonaro porque tem um processo contra ele. Não foi isso que fizeram com o Lula? Não, o processo ainda não está julgado, não está condenado, não tem nada. Então teve um erro aqui, vamos resolver. Tanto o tornou inocente que ele virou presidente da República. Então, para uns, eu falo, ó, já está julgado, você não tem mais jeito nenhum. Para outro, até presidente da República pode. Vocês estão entendendo como é que está o peso e a medida? Está diferente. E quando você tem peso e medida diferente, para uns é um tipo de julgamento, para outros é outro, cara, desculpa, mas aí já não é mais justiça. Aí já se chama, dentro do dicionário, totalitarismo. Não é nem ditadura. É uma ditadura, porque você diz de forma rígida, dura, dá leis de forma rígida, dura. Mas ele já está passando de ditadura por um totalitarismo. Aonde o poder é total. Totalitarismo significa poder total, dentro do dicionário. Tudo dentro do dicionário. Eu não quero saber o que o povo fala pela rua, o que interpreta. Interpretação para mim não presta. O que presta para mim é dicionário. O que o dicionário fala? O dicionário fala que é isso. Tá feia a coisa, hein? Então aí o Dino entrando nem para engrossar o caldo. Beleza, vamos lá. Jornal da Infomoney. O Elon Musk, faz agradecimento a Arthur Lira após críticas a bloqueio de contas da Starlink. Musk fez um post no X ressaltando que Lira apoiou sua causa. Conflito com o STF continua. Parece que o cara tá antenado mesmo, pegando todas as coisas que tem. Mas, professor,
Teve também problema lá na Índia e teve mais um problema, acho que foi na Turquia, onde também teve coisa assim, para cancelar contas, não sei o que. Sim. E depois, no fim, ele fez o que precisava fazer, cancelar as contas e tudo mais. Porque teve um processo certinho, tudo bonitinho, e resolveu a situação ali. Mas de outra forma, problema. Jornal da CNN. Elon Musk chama Moraes de, abre aspas, falso juiz, fecha aspas, e acusa ministro de interferência eleitoral. E isso é gravíssimo. Em 2022. O dono do X diz que o presidente do TSE agiu deliberadamente com a ajuda de ex-funcionários do Twitter. Ele falou que, inclusive, funcionários do Twitter o ajudou. Empresário, no entanto, não apresentou provas. Sabe o que ele pode ser enquadrado aqui? É contra o Estado Democrático de Direito. Se o Elon Musk, com essa fala dele, se ele morasse aqui no Brasil, ele poderia ter uma ordem de prisão por ir contra o Estado Democrático de Direito, por alegar e afirmar sem provas que teve influência nas eleições de 2022. Professor, mas e aí? Mas teve ou não teve? Ele pode apresentar provas, tudo tem que andar dentro de um processo, então até então são suposições. Então ele pode falar assim, olha, eu tenho indícios de que aconteceu tal e tal coisas, vou apresentar as provas e denunciar para o Ministério Público, sei lá o quê. Isso ele pode. O que ele não pode é pegar e afirmar, teve tal coisa e estragou as eleições. Aí, moço, o cara afirmou uma coisa sem prova. Então, e aí? Isso aí já botou até gente de velhinha de 350 anos, que não existe 350 anos, então a pessoa tem que entender que é uma metáfora, senão, pelo amor de Deus, dentro de uma cadeia por causa do 8 de janeiro. E outros por aí, até deputado, tal, até jornalista e mais um monte. Ou falando em jornalista, eu tava vendo um vídeo, rapaz, daquele gajo lá, eu esqueci o nome dele, da Terça Livre com o tal do 38. Rapaz do céu. Pensa naquele 38, como que o cara, ele tem um controle emocional assim, monstruoso, moço. O cara ficou do jeitinho dele, sem sair do norte. E o outro lá, moço, nossa, perdeu a paciência e ficou muito doido. Eu só observo. Jornal do Estadão. Elon Musk expõe decisão de Moraes que bloqueou X e ignora a investigação sobre ameaça a delegados. O X, antigo Twitter, expôs nesse domingo, dia 1º, a decisão, ontem, tá, domingão, a decisão sigilosa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que resultou mais tarde a suspensão da rede controlada pelo empresário Elon Musk. O documento permite a constatação dos crimes investigados na Suprema Corte que foram ignorados pela plataforma do bilionário. A ordem inicialmente não cumprida era para o bloqueio de usuários envolvidos no que foi apontado como a campanha de intimidação e ameaças a membros da Polícia Federal, que investigam atos antidemocráticos e milícias digitais. Entre os 9 alvos estavam o senador Marcos Duval. Senador? Bloquear coisa do senador? E páginas ligadas ao bloqueio Alan dos Santos. Ah, esse cara aí que eu tava falando, é que eu tinha esquecido o nome dele. Rapaz! Nessa campanha, o grupo disseminou mensagens com dados pessoais e familiares de um delegado e sugeriu que a realização do G20 estaria em risco por negligência da Polícia Federal. Afirmou haver milhares de crianças vítimas de um policial e questionou se um delegado deveria estar vivo ou morto. Rapaz, são coisas pesadas de fato, que compete
de fato, um juiz. Então a Polícia Militar Federal pode entrar com pedido e o juiz tem que julgar aquilo e tomar uma decisão mandando tirar ou não. Então vamos lá. Professor, o senhor acha que está certo o que o Elon Musk está fazendo? Não. Mas ele também não está errado. Então eu vejo erro dos dois lados. Porque numa coisa como essa, da Polícia Federal, tal, não sei o quê, ele tinha que tirar? Sim. Mas do Alan dos Santos, não. Então, do Val, por exemplo, de um senador. O senador ele tem que ter o direito dele pegar e se expressar. Ele tem que ter esse direito. Não pode simplesmente xingar e falar assim, arranca o perfil dele. A polícia poderia pegar e falar assim, arranque a publicação. Publicação. O perfil não. O perfil é muito forte, é muito intenso. Não pode. E o Alan Santos, que eu saiba, ele está nos Estados Unidos. Ou seja, ele tá publicando por lá. E está publicando lá. Se ele corta uma coisa de alguém que está publicando nos Estados Unidos, seria como se ele estivesse afetando a lei americana e não a brasileira. Vocês estão entendendo o problema? Então nós temos dois pesos e duas medidas. Mas, entre a balança, eu acho que quem está exagerando mais é o nosso jurídico aqui do que a empresa em si. Mas isso é uma observação e não um fato de fato. Porque aqui o fato de fato é que eles acham que está tudo lindo e maravilhoso e está dentro das regras. Eu não acho nada dentro da regra nenhum. Mas... Jornal da Infomoney. De novo, mais matéria, mais. Só tá falando isso os jornais, cara. Você não tem noção. Starlink informa a Anatel que não suspenderá o acesso ao X, diz jornal. Informação foi dada informalmente ao presidente da Anatel. E aí? E aí vamos pro circo, porque o circo tá armado e o circo é dos horrores. Jornal da CNN. E estava aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Datena, cara da televisão, descumpriu uma regra do programa. O Datena deixou o púlpito e vai em direção a Marçal durante debate na TV Gazeta. Confusão continua nos bastidores. Candidato do PSDB trocou xingamentos com Marçal e foi advertido pela organização do debate. Apoiadores continuam confusão na área externa do auditório. Enquanto você só está discutindo, é uma coisa. A pessoa sair do lugar e chegar e ir para cima do outro. Rapaz, o Datena perdeu as estribeiras ali. E posso falar uma coisa para você, depois de uma coisa dessa? O Datena vai pegar e vai falar assim, eu não estou mais concorrendo às eleições. Quer apostar ou não? Eu posso perder, que é uma aposta de boteco. Mas eu colocaria que existe agora uma probabilidade altíssima, tipo 80%, de chance do Datena, esta semana, decidir que não vai mais concorrer à Prefeitura de São Paulo. Então, meus queridos, vejamos a novela mexicana, porque elas que são mais traumáticas, da cena de terror, da política brasileira. Que Deus nos abençoe, porque olha, estamos precisando de bênção, viu? E já vamos fugir um pouquinho lá para o outro lado do planeta? Jornal Folha de São Paulo. Milhares de pessoas vão a ruas de Israel após exército resgatar corpos de reféns mortos. Cerca de 700 mil pessoas, manifestantes, foram às ruas de Tel Aviv e outras cidades israelenses. Gente, isso é muita gente. É como se fosse a cidade inteira saindo para a rua. Neste domingo, dia 1º, após o exército local anunciar o resgate de corpos de 6 reféns mortos pelo Hamas em Gaza, houve confronto com a polícia, algumas pessoas foram detidas. E o objetivo da manifestação é pedir acordo para a libertação de reféns. Muitos seguravam bandeiras israelenses e cartazes com imagens dos reféns mantidos em Gaza. Outros pediram cessar fogo. Parte deles culpa o fracasso
do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em garantir acordo para interromper conflitos e trazer seus entes queridos de volta para casa. Aí eu vou falar uma coisa para você. O que o pessoal está querendo é que você faça um acordo com Satanás. Se você pegar e fizer um acordo com Satanás, qual que é a probabilidade do Satanás cumprir o acordo dele? Será que o Netanyahu está fazendo está errado? Eu acho que a inteligência militar deles sabem que não dá para ficar negociando do jeito que eles estão querendo. Mesmo porque a negociação deles é assim: eu solto um, você tem que soltar 10 do meu. Problema. E o povo está na revolta lá, hein? Cara, isso não é bom para Israel. Porque o Israel tá para ser atacado. Tá sim, ó. Para ser atacado. E se tiver uma quebra assim, uma desarmonia no próprio povo, quebra a energia do país, quebra a energia da União. Quebrou essa energia, a probabilidade de ser atacado, destruído, muda. Aí nós vamos ver ao contrário. Pedindo para que tome reação e tome ação. Cenas do próximo capítulo. E para a gente encerrar com chave de ouro, mas para mim é uma chave de esterco. Folha de São Paulo. Ucrânia lança um dos maiores ataques contra a Rússia desde o início da guerra. Rapaz do céu. Não para. E só piorando. Piorando, piorando. Inclusive foi bem no começo das aulas. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.